Oi pessoal, meu nome é João Paulo e hoje eu irei falar um pouco sobre o que escrever em cada parte do artigo científico. Então vamos lá começar a dar uma olhadinha. Para iniciarmos, temos que ter em mente que o artigo científico tem uma estrutura a ser seguida. Essa estrutura pode ser dividida em 3 categorias: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Com relação aos elementos pré-textuais, eles vão incluir o título, o subtítulo do trabalho se tiver, a autoria, o currículo e o e-mail, além de incluir também o resumo e palavras-chave. Temos também os elementos textuais, que abordaremos com mais detalhes em seguida, e também temos os elementos pós-textuais, que irão incluir o título, resumo e palavras-chave em língua estrangeira, além de notas explicativas, referências, o glossário, apêndice e anexos, agradecimentos, entre outros pontos que podem ser incluídos nessa seção. Mas antes de adentrarmos nos elementos textuais, vamos falar um pouquinho sobre o resumo. O resumo de um artigo científico deve apresentar de maneira concisa a introdução, objetivos, metodologia e resultados alcançados dentro do limite de palavras estipulados. É importante destacar esse limite de palavras porque, a depender da revista que será publicado o artigo, ela pode ter mais ou menos palavras. Então você deve adequar o seu resumo à revista que será enviado o seu trabalho. E é importante ressaltar que nessa seção não são utilizadas citações. Como seu próprio nome sugere, o resumo é uma breve síntese de nosso artigo, e vale lembrar que ele é o primeiro contato que o leitor terá com seu texto, por isso é muito importante que ele seja simples, direto e chamativo. Como exemplo, eu trouxe aqui esse artigo, intitulado Aplicativos Móveis de Autogerenciamento da Dor Lombar, uma revisão sistemática em plataformas digitais. Como vocês podem ver, esse aqui é um resumo estruturado. E o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que ele é dividido em tópicos. Ele não é um resumo de texto corrido. Agora vamos adentrar na estrutura básica do artigo científico, que é composto geralmente por introdução, método, resultados, discussão e conclusão. Só que essa estrutura pode variar a depender do periódico em que você se submeterá ao seu artigo. Então vamos lá. Primeiro temos a introdução. A introdução é uma importante seção do artigo científico, porque é ela que fará a contextualização do tema que será abordado. De forma geral, a introdução traz um panorama geral sobre determinado tema e vai afunilando até um ponto específico, meio que como um funil, partindo sempre de um ponto geral e indo para um ponto mais específico, que será justamente o objeto de sua pesquisa. Dessa forma, entendemos que a introdução irá justificar o porquê desse artigo estar sendo escrito, e para isso é necessário apresentar um referencial teórico sobre o assunto. Sendo assim, é importante que escolhamos artigos relevantes para tratar do assunto, e para isso a gente pode escolher artigos clássicos, artigos consolidados sobre o tema, usar fontes já consolidadas como livros, por exemplo, e também utilizar artigos mais recentes que trazem algo de novo para a discussão do tema. E aqui nesse texto que eu trouxe de exemplo, a gente consegue ver justamente essa questão do afunilamento. Primeiro o autor começa falando um pouco sobre a dor de forma geral, explicando o que é a dor, explicando quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração ao tratar a dor, para depois então afunilar para falar um pouco sobre a dor lombar ou lombalgia, que é justamente o foco desse artigo. Além do mais, como esse artigo ele trata de intervenções em tecnologia para o controle da dor lombar, a gente vê que ele começa a fazer novamente a mesma coisa, falando um pouco sobre suporte de autogestão, para depois falar sobre o panorama geral do crescimento acelerado das tecnologias de informação em saúde, para então depois falar sobre o uso de aplicativos, e aí então meio que guiar o leitor a justamente entender qual é o motivo dessa pesquisa estar sendo feita, e por que é importante essa pesquisa estar sendo feita. Já quando falamos dos objetivos, esses são basicamente o motivo do artigo existir. E é nessa seção que o autor irá descrever o que ele está buscando com sua pesquisa. Essa seção pode ser descrita em forma de tópicos,
em que é denotado o objetivo geral do artigo e depois os objetivos específicos, mas também pode ser elaborado em forma de pergunta de pesquisa, seguindo os elementos PICOT. Cada uma dessas letras se referindo a algum ponto importante que devemos ter na nossa pergunta de pesquisa. No caso, população, intervenção, comparação, outcomes, que seriam os desfechos esperados do artigo, e T de tempo, o tempo de execução desse artigo. É importante notar que em alguns artigos não existe uma seção dedicada aos objetivos, então eles podem estar incluídos na introdução, como a gente consegue ver aqui justamente nesse texto. Bem no finalzinho da introdução, a gente consegue ver que ele escreve o seguinte: nesse contexto, foi conduzida uma revisão em plataformas digitais com o objetivo de identificar e analisar os recursos e a qualidade do suporte de autogerenciamento dos apps disponíveis no Brasil para a dor lombar crônica em adultos. Então, temos aqui nesse artigo um objetivo bem destacado, e é justamente esse objetivo que irá guiar a pesquisa mais para frente. Bom, nesse exemplo aqui que eu acabei de escrever, temos o seguinte texto: entre os 5 e 20 anos, os filhos de pais com problemas de dependência correm mais risco de sofrer de depressão ou ansiedade em comparação com os filhos de pais sem problema de saúde mental diagnosticado. Esse aqui é um exemplo de uma pergunta de pesquisa. E se formos olhar justamente esses elementos da pergunta PICO, a gente pode perceber que eles estão todos aqui. Nossa população seriam justamente os filhos entre 5 e 20 anos. Os pais com problemas de dependência seriam nossa intervenção, que é isso que iremos analisar nesse artigo, né? O outcome, que seria justamente o resultado esperado do desfecho que vamos analisar, seria o risco, né, de sofrer depressão ou ansiedade, seria o nosso O. A comparação, ou C, seria justamente os filhos de pais, seria justamente com os filhos dos pais sem problema de saúde mental. E aqui a gente tem os principais elementos, porque nem sempre teremos o elemento T nessa pergunta de pesquisa. Na seção de metodologia, você irá explicar todo o seu processo de pesquisa. É importante que tudo seja descrito nos mínimos detalhes para que sua pesquisa possa ser reprodutível. Assim, essa seção deve ser escrita de uma forma que outro pesquisador consiga ler, entender e reproduzir o passo a passo do que foi escrito. Desse modo, você irá registrar os programas que foram utilizados para tabular os dados, as bases de dados das quais foram extraídos os artigos, a estratégia de busca utilizada, entre outras descrições. Repare que aqui nesse exemplo, a seção de método está subdividida em subseções. Temos aqui uma seção dedicada a explicar o tipo de estudo, no caso a revisão sistemática, mostrando que essa revisão seguiu o protocolo PRISMA. E aqui a gente tem até descrito as etapas metodológicas seguintes após o cadastro do protocolo. Formulação da questão do objetivo de pesquisa, elaboração do protocolo, definição dos critérios de elegibilidade, condução da busca final e triagem dos aplicativos de saúde, extração de dados, avaliação da qualidade, funcionalidade e outros aspectos relevantes, e análise e síntese dos resultados. Então, basicamente, ele descreve todas as etapas que serão abordadas aqui na metodologia. Então, temos outras seções, eu não vou entrar em cada uma delas, mas a gente pode ver que ele subdivide para ficar de forma mais organizada. Então, no caso, temos estratégia de busca, que nada mais é do que os termos que serão utilizados para pesquisar artigos, por que esses termos foram escolhidos e outros termos não foram escolhidos, os critérios de seleção, que seriam nada mais nada menos do que quais artigos entrarão, por que esses artigos entrarão e por que outros artigos não entrarão. E aí ele vai escrever justamente, talvez seja por conta da população que não é adequada, talvez pode ser por conta de comorbidade, já que a gente não consegue isolar o fator que a gente quer testar, e por aí vai. A coleta de dados, a gente também pode botar onde é que foram coletados esses dados, como é que esses dados foram tabulados, como é que eles foram registrados, qual foi o programa utilizado, tudo isso é muito importante. Protocolo de estudo,
Se já tem um protocolo disponível, você pode descrever o protocolo que foi utilizado. Já que você não criou o protocolo, você muito provavelmente utilizou esse protocolo de outro estudo já consolidado. Variáveis do estudo, risco de viés. Muito importante que aqui nesse risco de viés, inclusive, ele aborda uma escala que utilizou-se para dar maior fidedignidade de avaliação do risco de viés e de qualidade dos artigos estudados aqui nesse caso. E o tratamento de análise de dados, que justamente após a extração, você tabular esses dados e organizar eles de uma forma que você consiga analisá-los para depois, então, na discussão, então você abordar esses dados e entender o que eles estão querendo dizer para você, né? A seção de resultados é uma das mais importantes seções do seu artigo, porque é ela que vai mostrar tudo que foi pesquisado e tudo que é importante daquilo que você coletou. Lembre-se que os dados coletados na pesquisa devem atender os objetivos propostos anteriormente. Então, se você colocou, por exemplo, como objetivo avaliar os efeitos de intervenções tecnológicas na melhora de dor lombar, você vai se ater a resultados que conversem com esse objetivo. Você não vai avaliar, por exemplo, os medicamentos no controle de dor lombar, já que esse não é o seu objeto de estudo. E da mesma forma que no resumo, a seção de resultados não vai conter citações. Justamente porque o que está sendo apresentado aqui são os resultados que você pesquisou. Então são os resultados que você produziu, então você é justamente o autor desses resultados. E outra coisa muito importante, apesar de não ser uma regra e de não ser obrigatória, figuras e gráficos eles podem ser grandes aliados na sua escrita, justamente porque eles permitem uma representação visual dos dados que foram encontrados. E mais uma vez, voltando ao nosso artigo, nós temos aqui uma tabela que o autor colocou justamente para discriminar os dados que ele pesquisou e de uma forma que fique mais fácil e compreensível ao leitor. No caso, a gente tem aqui os aplicativos que foram pesquisados, a descrição de cada aplicativo, o desenvolvedor, idioma, tamanho e nota. Então, de uma maneira rápida e prática, você consegue visualizar e entender qual aplicativo serve para qual coisa, qual aplicativo tem, quais são as características de cada aplicativo e quais são suas propriedades. Outra coisa que a gente pode ver são justamente fluxogramas, que mostram como é que o processo da pesquisa é realizado, como é que eles são tabulados em diferentes etapas, mostrando de uma forma visual o caminhar de sua pesquisa. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, aplicações que foram identificadas nas lojas virtuais. Depois o autor ele vai identificar aplicações em outros meios, no caso artigos científicos. Depois ele passa por um processo de exclusão de duplicatas, para então depois selecionar as aplicações por título e descrição. Enfim, ele vai detalhando aqui o processo de inclusão e exclusão de certos aplicativos que ele irá estudar. Basicamente, isso aqui ele está mostrando os critérios de elegibilidade da metodologia. E se você for olhar, os resultados do estudo são bem extensos, bem descritos e não inclui nenhuma citação. Apesar de que não está dando para ler aqui, não está muito bem definido, você consegue notar que não existem citações, apenas o texto escrito pelo próprio autor e algumas outras tabelas para ilustrar esses dados. A seção de discussão às vezes pode aparecer de forma mesclada com a seção de resultados. Entretanto, ela também pode ser escrita separadamente. Nessa parte, é importante conectar o que foi encontrado em sua pesquisa com a área do conhecimento que você está pesquisando. Dessa forma, você pode trazer outras pesquisas que abordem temas semelhantes e mostrar pontos divergentes e convergentes, mas tentando sempre explicar as razões por detrás desses resultados. Porque muito cuidado, nessa parte o foco principal são os seus resultados. Então vamos ter muita cautela para não se apoiar em resultados alheios, e sim nos nossos próprios resultados que foram identificados na seção de resultados. Outro importante ponto a ser trazido aqui nessa seção são os pontos positivos, limitações e desafios encontrados no seu trabalho. Mas, se possível, você tem que fazer um equilíbrio entre esses pontos. No caso, você tem que mostrar os pontos negativos, claro, sem omitir informações, mostrar quais foram as limitações encontradas, quais foram as dificuldades, mas também valorizando os pontos negativos e as forças que seu trabalho tem, para que não soe muito autodepreciativo.
Aqui nesse texto nós podemos ver que na seção de discussões nós já temos algumas citações. Então, como eu falei, você pode trazer outras referências para comparar os resultados e discutir por que esses resultados se divergem ou então convergem. Olha aqui mais referências, mais citações no caso. E uma subseção justamente para descrever quais foram as limitações desse estudo. Por fim, nós temos a conclusão. A conclusão serve muito para destacar os principais resultados encontrados, além de reafirmar a importância do seu trabalho. Outro ponto importante que deve haver nessa parte são as perspectivas futuras acerca do tema abordado, quais lacunas do conhecimento devem ser preenchidas, de que forma novos estudos nessa área podem contribuir para o avanço do conhecimento, entre outras perguntas importantes a serem levantadas, porque são essas perguntas que vão ajudar a construir uma boa conclusão. Por exemplo, aqui nessa descrição a gente tem uma breve retomada do objetivo do que foi feito nesse artigo, certo? Também temos uma ressalva quanto a algumas das dificuldades encontradas. Poucos aplicativos estabelecem parcerias com profissionais de saúde, eles ressaltam alguns pontos que foram observados na pesquisa, pontos importantes. E uma das conclusões que ele chega é que é fundamental considerá-los como um complemento ao cuidado, não como um substituto. Mas enfim, por hoje é só, pessoal. Essas são as seções dos artigos científicos e o que deve ser escrito em cada uma delas. Espero que eu tenha ajudado a tornar sua escrita acadêmica um pouco mais fácil e até a próxima.